E aí, agora Ah, agora sim, apareci? Marina. Agora, pessoal, Ah! a Verônica tá tristinha lá no Blackboard, que você não tá aparecendo no Blackboard. Eu também tinha reparado que você Ah! tá um tempão. Olha o teu, Cheguei! olha o teu. A Regina tá rindo da gente aqui. Ri não, Regina. Vê por que você tá ausente do Blackboard também, que o pessoal quer ver sua cara bonita, né, mulher? Eu tô ali também, gente? Não é possível que eu sumi de tudo? Não Pera lá, vamos tá, ver. você sumiu de tudo. Não é possível, Bom, a gente. peraí. Ah, agora Cheguei sim, agora? Marina. E é interessante, não sei se você perceber que tem um delayzinho, né? Que lá você faz um. Ah, acabou de cair outra vez. Você faz um gesto lá que aqui parece diferente para mim. Mas vamos, a gente vai. Ah, Ah lá, sai e volta. Apareceu. Marina, mas vamos para a segunda parte dessa live, né? Já para ir para a vamos. sua. Para a gente depois abrir um pouco para o pessoal também. Eu estou fazendo isso para o pessoal, né? Falar. E Uhum. aí abrir a fala para quem quiser falar lá, a Regina, que é a nossa. Está moderando a sala da plataforma. Mas o que Sim. você está concluindo da sua. É interessante essa pesquisa sua. Você pretende fazer o doutorado, né? E já para. Eu pretendo. Na verdade, assim, quando eu terminei o mestrado, vou ser bastante sincera, Claire, eu tava assim, com a saúde mental A gente menos sabe que é isso. 10 assim, né? Acho que quem tá na pós-graduação, quem já esteve, sabe que é um espaço, assim, incrível, maravilhoso, de muito aprofundamento pessoal e profissional, mas satura a gente num certo momento. E eu engatei o mestrado logo depois da faculdade, da graduação, uma coisa atrás da outra. Foram 6 anos pesquisando e absorvendo muito conteúdo. Então, É assim, cansativo. eu não consegui, naquele momento, engatar em mais 4 anos de doutorado, preferi dar um É, passo para trás, fez respirar bem. um pouquinho. Mas assim, a minha pretensão é voltar porque eu sou apaixonada pela docência, né? É o que eu quero seguir. Então, quero muito estar um dia aí na docência no ensino superior, né? Então, seja no serviço social, seja na psicologia, né? A gente tem tantas afinidades por aí. Lógico. Então, A Regina quer te fazer uma pergunta. por Agora eu vou favor. inverter para aparecer ela aqui. Rê, Tá faz a bom. pergunta. Regina, faz a pergunta porque eu virei aqui no Instagram. Mostra você, Regina. Abre o seu rostinho pra gente te ver. Vai, Rê. Rê ficou Será que tímida ela tá te agora. ouvindo? Tá? Eu tô com o microfone aberto. Rê, faz a Bom, mas pergunta. ela colocou aqui no chat, então eu vou Sim. ler. Você poderia falar sobre o papel do serviço social diante da realidade atual em relação a esse tema? O serviço social, ele é uma categoria que, felizmente, é uma categoria bastante avançada em relação de temática de diversidade sexual e de gênero. Né? Então, já é uma categoria que vem aí com grandes feitos e grandes posicionamentos há muitos anos. Felizmente, à frente aí de várias outras categorias. Então, assim, a gente sempre brinca que o serviço social, infelizmente, tem um desprestígio, né, na sociedade. Então, até falei sobre isso, sobre um pouquinho desse tema essa semana no Milita, né, de um dos fatores, né, do porquê desse desprestígio. E ela até citou aqui o projeto ético-político. De fato, o serviço social é uma profissão que tem um projeto ético-político muito claro, muito evidente, muito bem traçado, né? De uma construção de uma nova ordem societária. E essa construção esbarra em todos esses elementos que a gente trabalhou aqui hoje. Então, de um novo sistema que não é um sistema capitalista, de um sistema que não seja opressivo, de um sistema que trabalhe com questões de classe, de gênero, de raça. Então, o serviço social é uma categoria que me traz muita alegria de fazer parte, porque dialoga exatamente com tudo aquilo que eu acredito e que eu entendo que é necessário para a gente mudar a realidade que a gente vive. Então, é uma categoria que tem se expandido, as pesquisas no serviço social sobre essa temática também estão se expandindo. Na época da minha graduação e da dissertação, não eram muitas, então a gente tinha voltado para questões de diversidade sexual. É muito mais fácil a gente encontrar na área da psicologia, por exemplo, né, essas questões, do que no serviço social.
mas entendendo o ser humano como uma coisa muito mais ampla, né? Como a gente falou antes, esse pacotinho de complexidades, né, que o ser humano é, e assim como também a questão, os princípios que a gente entende, que não só a saúde, né, a gente até comentou da cultura da paz no início, entendendo que o ser humano não é só isso. Então, o serviço social, para mim, ele consegue trabalhar com essas intersecções e tem, dentro do projeto ético-político e também dentro do dia a dia, em todos os espaços que a gente ocupa, né, que a gente não está só na assistência ou só na saúde, a gente está na educação, a gente está no sócio-jurídico, a gente está na previdência, em vários espaços, a gente trabalha diariamente para que essas pessoas sejam respeitadas e para que a gente consiga ter um avanço aí nessa temática e em outras também. Que linda a sua resposta. E aqui tem o comentário da Helena, dizendo que acha muito oportuno, acho muito oportuno para mim, me formei em semestre de serviço social. Então, Helena, que bacana, parabéns, né? Uma Helena. carreira tão linda. Eu fico morrendo de inveja de vocês. Vocês são... Eu falo que é uma categoria profissional que está inserida em tantos contextos. Eu acho fantástico. Tá mesmo. Fantástico. Você sabe que é engraçado você ter falado isso, porque as pessoas falam que o serviço social é uma categoria generalista, né? E às vezes falam isso de uma forma muito pejorativa, né? O serviço social é muito generalista. É bom isso, gente. A gente consegue estar em todos os espaços, a gente consegue dialogar sobre várias coisas, né? Você encontra assistente social desde dentro do fórum até numa escola, né? Então, assim, a gente está em vários espaços, a gente dialoga com a sociedade, a gente tem que mesmo ocupar tudo. A Regina estava falando para eu tirar a imagem dela aqui. Porque eu tinha colocado a imagem dela no Insta. Você não quis falar, eu me vinguei. Fala, Regina, faz a pergunta. Ela não fez, falei, então eu ponho a imagem. Ai, ai. Ô, Marina, eu acho assim, quando a gente fala de educação sexual, né, na escola, esse espaço que deveria ser... ele é um tema transversal, primeiro, né, que não deveria ser um tema transversal. Eu acho que ele deveria ser um tema obrigatório, até pensando numa política, até pensando numa sociedade melhor, uma sociedade mais inclusiva, uma sociedade que respeita as diferenças, porque as diferenças não têm que ser o corolário para a desigualdade. Nós somos diferentes e que bom que somos diferentes, né? Sim. Pretos, brancos, pardos, amarelos, pessoas trans, pessoas lésbicas, gays, héteros, cis, enfim, que maravilha, é o arco-íris, né? Então, que viva a diferença mesmo, né? A coisa bem iluminista, mas que não tem que ser o corolário, a diferença não tem que ser o palco para a desigualdade, tá? Então, por isso que eu acho assim, como tema transversal já seria pouco, mas nem como tema transversal, a educação sexual ela é necessariamente contemplada. Só para a gente ir assim, encerrando essa conversa, que esse pensamento, que essa conversa vai longe, né? A gente quer deixar isso claro, porque é uma conversa maravilhosa, para o pessoal entender por que falar de educação sexual na escola com esse viés, né, de educar, de falar, de problematizar. Por que é uma cultura de paz? Por que a gente pensa na paz? Primeiro que eu acho que é fundamental, você trouxe duas palavras que para mim são fundamentais no lidar com essa temática, que é diferenças e desigualdades, né? Eu acho que as pessoas travam certas lutas dizendo que elas querem igualdade, né? E eu acho que quando a gente compreende melhor o que significa igualdade, a gente começa a entender que não era bem isso que a gente queria, né? Eu não quero ser igual a ninguém, né? A gente quer conseguir atingir certos feitos igual a algumas pessoas, abrir certos caminhos igual a algumas pessoas, mas o ser humano não quer ser igual a ninguém. Então eu acho que quem transforma uma diferença em desigualdade somos nós. E a gente tem que entender isso para que a gente transforme a nossa luta por igualdade numa luta por equidade. Porque aí a gente consegue trabalhar com as duas coisas, com os avanços, né, com as conquistas, mas também com o respeito à diversidade. E a diversidade, assim, né, trabalhando muito mais amplo do que só diversidade sexual, né? Claro. Agora, por que ser uma cultura de paz, né? Eu acho que, assim, a gente tem alguns pilares, né, dentro dessa ideia da cultura de paz que a Unesco traz. E o primeiro pilar deles sendo respeitar a vida. Eu acho que o respeito à vida e o respeito, né, a rejeição à violência já falam por si, né? A gente está falando de uma população, da população LGBT, que trabalha aí com uma violência tão explícita,
né? Com mortes, com uma violência drástica mesmo, assim. Todos os dias, o medo de sair na rua, o medo de existir, o medo de sofrer uma violência sexual, né? E aí, o respeitar a vida caminha junto com isso, caminha com respeitar o diferente, com respeitar quem você é, com entender. E aí você já vem com outro pilar que é ouvir para compreender, né? Então, assim, ouvir para... O que é ouvir para compreender? Eu preciso conhecer a sua história para que eu entenda do que você está vivendo, o que você está falando, como eu posso aprender com você. É um pouco aquilo que eu estava trazendo da questão de raça. Se eu não vivencio essa experiência, como é que eu sozinha vou conseguir compreender o que isso significa nessa magnitude do que é? Então, obviamente que eu não preciso querer ter aula com os meus amigos negros o tempo inteiro, eles não têm essa obrigação. Eu tenho que correr atrás disso, mas eu tenho que ouvir aquilo que eles têm para dizer. Claro. Eu tenho que ouvir para compreender. Então, assim, para todos esses pilares dessa ideia da cultura da paz, para mim, estão intrinsecamente ligados com a questão da educação sexual. Porque educar sobre diversidade é você preparar as pessoas para a vida. Porque quando a gente sai lá daqueles pilares que a gente tinha conversado, primeiro a família, depois a escola e depois os outros ciclos sociais, eu lidei ali com jovens de 17 anos que estavam no terceiro ano do ensino médio. No ano seguinte à minha pesquisa, eles já estariam inseridos em outros ciclos sociais, em outros círculos de convivência. E o que isso significa? Significa que era a minha última oportunidade de falar com eles sobre aquilo. Era a minha última oportunidade de abrir esse mundo para eles e falar, olha, por favor, não se torne um adulto violento com o diferente. Não se torne um adulto que vai... quem se lembra do caso do jovem gay que levou uma lampadada em São Paulo há anos atrás, né? Então, assim, não seja essa pessoa, não seja a pessoa, ou não seja o pai que entende que ele, os irmãos, os tios, os primos, tem que abusar sexualmente da filha para que ela não seja lésbica. Não seja essa pessoa. Então, era a minha última oportunidade. O âmbito escolar, a escola é um espaço sagrado, é um espaço... E aí, sagrado no sentido que as pessoas queiram dar para isso, mas é um espaço que deveria ser colocado assim numa redoma de vidro, numa caixinha e protegido com todas as forças, porque é um espaço que possui conexões e permite trocas que são impossíveis de acontecer em outros espaços. É ali que as crianças, desde pequena, começam a entender e olhar para o coleguinha, entender o porquê que ele é diferente, porquê que aquilo acontece assim, e conversar sobre isso, né? Estabelecer conexões. Então, como você evita a violência? Como você respeita a vida? Conhecendo, ouvindo, compreendendo. E aí, a partir disso, a gente tem o quê? Educação. É o nosso meio, não tem outra forma, gente. Infelizmente, ninguém encontrou aí uma varinha de condão que vai colocar isso tudo na cabeça das pessoas e elas têm que se permitir, elas têm que querer estar ali, elas têm que querer ouvir. Eu acho que a sua resposta foi linda, Marina, porque talvez para algumas pessoas não consigo, às vezes, identificar logo de cara por que essa ligação entre educação sexual e cultura de paz. Mas eu acho que você foi brilhante na maneira como você conduziu. Aliás, você tem sido brilhante, eu tô aqui babando em você, né? Bem que a Regina falou. Ela falou, essa menina é danada. Eu falei, meu Deus do céu. De fato. Mas assim, você foi brilhante na sua explanação, porque é exatamente isso, né? É exatamente isso. Se eu tenho uma escola, porque as pessoas falam muito da questão da escola ser inclusiva. Ora, de certa forma, incluídos todos estamos. Talvez falte integração. Essa é uma questão até... Essa é uma questão quase que filosófica, mas assim, todos estão incluídos na escola. O gay, a lésbica, a criança com alguma dificuldade, algum problema cognitivo, o negro, o branco, então estão, mas muitas vezes não estão integrados, e isso acaba sendo um palco para muitas violências, violências não só físicas, como violências simbólicas, violências na linguagem. E você fala uma coisa muito bonita da escola. A escola deveria estar dentro de uma redoma, deveria ser um templo quase, algo sagrado. E é interessante que para muitas pessoas é o lugar, né? Como a Letícia perguntou se você viu a questão de bullying, é na escola que muitas vezes os jovens e os adultos futuros dizem
que as maiores atrocidades aconteciam com eles, que eram ignorados, que eram maltratados, que sofriam bullying por sua, entre aspas, diferença no mundo, na escola. Quer dizer, a escola que inclui todo mundo não integra todos. Então, as crianças sofrem, por causa da cor da pele, ou por causa do jeito, do trejeito, de ser assim, ser assado, né? Então, precisa realmente trabalhar na escola com essa perspectiva de ser um lugar que inclui, né? E que poderia, além de incluir, integrar e transformar as pessoas, e transformar para uma cultura realmente de paz, para uma cultura realmente que pudesse se apropriar da beleza dessa diversidade. Porque a escola, ela acaba sendo um espaço onde todos estão juntos, mas é um lugar onde a hora que essas diferenças começam a aparecer e essas problemáticas começam a surgir, aí realmente a gente tem inúmeros relatos de bullying e de pessoas que inclusive saem da escola porque não conseguem se manter lá dentro. É o caso de pessoas trans. Então, assim, as pessoas trans têm uma baixa escolaridade em sua maioria. Por quê? Porque elas não conseguem permanecer na escola, não é por falta de querer. Né? Mas aí qual que é o papel da escola? Cadê a mediação? A gente tem um espaço onde a gente consegue colocar todos os diferentes juntos. E a gente não tem mediação. Mas aí como a gente vai exigir mediação de profissionais que não estão capacitados para isso? E a gente não dá essa capacitação. A gente não dá. Então, assim, é uma cadeia, né? A gente vai encontrando erros e esses erros se perpetuam lá na frente. Então, assim, é inevitável encontrar situações de bullying na escola porque a gente não trabalha sobre isso, a gente não fala sobre isso, né? Aqui a Helena está dizendo que a educação é o caminho, que infelizmente os nossos políticos estão dificultando para a população mais carente. Eu acho que para todos, sabe, a educação da maneira geral, quando você deixa de tocar em temas que são tão importantes, né? Concordo. A Regina está dizendo que você tem uma postura atual, crítica, propositiva, e que precisam de assistentes sociais e psicólogos das escolas para mediação. Sim, seria ideal, né? Mas às vezes são as primeiras categorias profissionais que são meio que afastadas, né? Exato. Até porque problematizam, né? Que somos melhores, né? Do que ninguém. Não é isso. É porque até pela formação do assistente social e do psicólogo, essa questão da escuta, do acolhimento e da proposição, de uma atitude mais propositiva, né? E às vezes isso pode ser, dentro de algumas circunstâncias, perigoso, né? Perigoso. Quando você tem a atuação de psicólogos e assistentes sociais dentro de escolas, você vai esbarrar em questões que estão fora da escola, né? E aí, até que ponto o governo quer que a gente invada esse espaço? Porque eles entendem como uma invasão, né? Quando você vê, por exemplo, a proposta das escolas cívico-militares ou a própria proposta da Damares desse canal de denúncia, né? É um cerceamento ali daquilo que acontece dentro da escola para que ele não invada o campo da família. Então, eles não querem essa integração, né? Quando a gente tem uma proposta de governo, uma proposta de governar um país com uma ideia de não ter essa integração, a gente não cria políticas públicas que coloquem, de fato, psicólogos, assistentes sociais e até outros como pedagogos também muito mais presentes para suas funções específicas dentro das escolas. O que a gente vê, na verdade, é muitas vezes ali um coordenador, um assistente que foi jogado, depositado dentro daquela escola. Aqui em Ribeirão Preto, a gente já lidou com casos de suicídio, então a gente lida muito com casos de suicídio, de automutilação, de jovens, de crianças e adolescentes. Então, assim, tudo dentro da escola. Então, como trabalhar todos esses temas sem abarcar a família, né? Sem entrar nesse âmbito da família. E é exatamente isso que o professor Daniel Santos, beijão Daniel, Daniel também é nosso colega do programa de promoção da saúde, é uma pessoa muito especial, muito querida, minha e da Regina, seguramente, a gente colega de trabalho, né? E o Daniel é uma pessoa muito ativa, e ele está dizendo exatamente o que você tá comentando, que muitas políticas focam no aluno e não na família. Exatamente o que você acabou de dizer, quer dizer, não inclui não olha para a família, né, como algo mais, na verdade, essa parceria que fica muito no papel e na fala, né, de escola, família e sociedade, mas fica essas coisas barradas, dicotomizadas, né, então fica focando só em um aspecto e não olha para o outro. Então, fica uma coisa meio... muitas vezes falta efetividade, né?
A gente ainda não conseguiu criar uma política que de fato consiga trazer a família para dentro da escola e a escola para dentro da família, né? Acho que muito se cobra que a gente esteja em contato com as famílias, que a gente crie um vínculo com as famílias, mas a gente não conseguiu entender de fato o que elas precisam da gente. Né? Então, assim, o que a escola precisa da família, o que a família precisa da escola. Quando a gente conseguir encontrar qual é o elo de ligação e qual é a forma mais fácil de interligar esses espaços, talvez seja fazer a família participar da rotina da escola, né? A gente já tem alguns projetos aí, algumas escolas, né, particulares principalmente, que já tem um método diferenciado e que trazem muito mais os pais, as mães, os responsáveis para dentro da rotina escolar dos filhos, para além do português e matemática, para além do levar a matéria para casa para estudar, mas de participar, de se sentir parte mesmo, de conseguir construir aquilo junto. Quando a gente conseguir criar essa política de forma acessível, para que a gente não dependa só da educação particular, que muitas pessoas não têm acesso, talvez a gente consiga avançar um pouco nesse sentido. Verdade. Marina, vamos passar agora para as perguntas. A Regina está me sinalizando aqui. E eu queria registrar também a presença que entrou aqui na nossa live da querida Soraya Veloso Sintra, que também é professora, esteve conosco aqui na nossa live aqui falando sobre o aumento da violência contra a mulher na questão de pandemia, também assistente social, laboratório que privilegia essas assistentes sociais, viu? Soraya, você, semana que vem tem uma também, tem 3 semana que vem, 3 juntas. Olha só. Vou te contar, viu? A Soraya está aqui, Regina. A Regina está mandando um beijo para você, Soraya. E vamos abrir então para pergunta o pessoal da live, o pessoal aqui da Blackboard. Quem quiser fazer a pergunta aqui na Blackboard, gente, eu inverto um pouquinho, tá, Marina, para o pessoal da live ver quem é que está online. Regina, você quer tomar a frente aí, Regina? A gente tem feito assim, bem, né? Aqui, lá. Mas tem funcionado. As primeiras, a Soraya foi uma das primeiras que eu fiz. Eu estava meio perdida. Agora a gente achou o caminho das pedras. Mas é bom que aí tem 2 espaços, né? As pessoas conseguem participar nos 2 lugares. 2 mídias. Tem que ter alguns cuidados, tipo fone de ouvido, senão dá chiada, aquela coisa toda. No começo eu fiquei meio maluca, mas agora a gente tá dando conta de fazer isso, né? Enfim, eu acho que atende públicos diferentes. Se eu tô te ouvindo? Não, Rê, eu tenho que soltar aqui, peraí. Agora eu achei a chiadeira quando eu tô ouvindo. Pode falar, Rê. Não, eu só queria dizer que a gente precisaria aqui muito tempo para debater um assunto tão importante, né? Eu acho que não se esgota nesse encontro. Acho que poderíamos aprofundar um pouco mais em outras oportunidades, mas abrir para o pessoal fazer algumas perguntas para você, ou seja por escrito, ou a gente pode abrir o microfone, pessoal. Eu gostaria que vocês se manifestassem para a gente ir já encaminhando para o final, mas esperando reencontrar a Marina em outro momento. Seguramente. Com certeza. Ninguém? Bom, Marina, eu só queria te alertar que nós estamos esperando o seu doutorado. Não, né? Que você não desanime, não. E queria dizer que o nosso programa de promoção da saúde está de portas abertas para pensar no doutorado aí com você, se você... Opa, que beleza! Vou pensar com muito carinho, com certeza. Eu acho que vai ser um problema, porque as duas vão querer brigar por você. A gente faz uma coorientação, tá tudo bem. Meu coraçãozinho cabe muita gente. Você, com certeza, nos ensinaria muito. Eu queria agradecer a sua presença, mandar um grande beijo para você, ter aceito o nosso convite. Eu já estava em dívida com você, porque eu disse logo depois da sua defesa que eu traria você para a Unifran para conversar, para dialogar, para a gente trocar ideias com a nossa população, os nossos alunos. Verdade. Tá? Muito obrigada por estar aqui. Um beijão. Eu que agradeço. E antes a Daniele acho que mandou uma mensagem, isso né? Falar.
E antes da gente terminar, então, tem uma última pergunta lá no Blackboard que eu vou... Ainda bem que você viu, mas eu estava vendo aqui. Obrigada, Regina, pela sua fala. Né? A gente vai depois ver se a gente consegue arrastar essa Marina para cá. A gente faz um bem bolado, eu e você. A Daniele Cristina Teodoro, lá na plataforma Blackboard, está fazendo um comentário bem interessante e a gente pode já usar esse comentário e essa pergunta para a gente ir encerrando, né? Ela fala que concorda muito com a Marina, ela fala que ela é aluna da pedagogia e entende que muitas situações de bullying começam muito cedo. E como falar e tratar dessa diversidade também com crianças? Olha que pergunta interessante. Para que elas tratem as diferenças como algo que agrega, que integre, para que as crianças entendam a questão do respeito. Daniela, eu acho que é uma das dúvidas mais recorrentes, né? Como que a gente trabalha a questão de diversidade com crianças, né? Justamente por esse medo de que trabalhar a diversidade vai se abordar questões sexuais, né? E que as crianças não estariam prontas para poder conversar sobre isso. De fato, cada coisa tem seu tempo, cada coisa tem o seu jeito de ser dito. Eu acho que, em primeiro ponto, nós, adultos, temos que estar abertos às possibilidades, abertos para poder entender e adaptar o nosso discurso. Tem vários materiais que são muito interessantes de ser trabalhados com crianças e adolescentes. Vou indicar 2 aqui. O primeiro é do Futura, daquele canal de TV Futura. Eles trazem um material muito legal que fala sobre abuso e conhecer do corpo. E ele tem 2 versões, uma versão para crianças e uma versão para adolescente. Então a versão com criança trabalha ali com bonequinhos, com fantoches, e vai trabalhar muito essa diferenciação entre carinho e abuso, com cantigas, com músicas. E já para os adolescentes, numa pegada mais de desenho, só que um desenho que vai explicar muito mais a questão de denúncia, a questão de com quem você pode contar. Então, o conteúdo muda, não só a forma, tá? E um livro que eu queria indicar para vocês, que aí é para trabalhar a questão de diversidade também, essa também questão do abuso, Pipo e Fifi. É um livro muito legal, muito bonitinho, que vai trabalhar essas questões. E tem outros livros. Teve até uma sugestão ali, Brincando, nos fortalecemos para enfrentar situações difíceis. Tem um outro livro também, tem livros que retratam a questão de famílias homoafetivas para crianças, né? Então, eu não estou com ele aqui agora, tá no escritório, mas é um livro super legal, que é uma historinha, como se fosse uma história em quadrinhos. Então, assim, tem vários materiais que a gente pode começar a trabalhar essa temática com crianças, para que elas entendam que aquele conceito de normalidade serve para todo mundo. Então, para que quando eles vejam um casal de 2 mulheres ou de 2 homens, eles lembrem de onde eles viram. Porque essa ideia de que eu não posso ter um casal gay na novela porque eu vou influenciar. Não é que você vai influenciar, mas é que você vai começar a mostrar que isso é normal, que isso acontece e que isso existe. Né? Se a gente se acostumou com a ideia de uma princesa sendo acordada com um beijo enquanto ela dormia, então por que a gente não vai conseguir se acostumar com a ideia de que a gente tenha um casal, uma família com muito amor e com muito afeto, só que com 2 mulheres ou com 2 homens? Né? Então tudo é uma questão de perspectiva, né? De como que a gente ensina. Se a gente ensinar com o tom da normalidade, com o tom da naturalidade, a criança entende. Ela entende aquilo que a gente ensina. Então, que a gente esteja aberto para poder experimentar outras possibilidades, outras formas de ensinar, pesquisar. Tem muitos livros, tem filmes, tem vídeos. A gente já tem até uma reformulação mesmo até da Disney, né? A gente já vem trabalhando outras coisas. A gente tem aí a Valente, né? A gente tem a Moana, a gente tem a Mulan. Dá para trabalhar muita coisa e de várias formas, né? Tem cultura aí para todos os jeitos. Marina, se você depois puder, né, quando você estiver com o seu tempo aí, passar para a gente essas indicações, para a gente colocar, a gente postar no nosso laboratório, no nosso Instagram do laboratório, para quem não nos segue, para quem não nos segue ainda, gente, Laboratório Labgend, a gente está sempre postando assuntos de interesse do laboratório, que dizem respeito a gênero, diversidades, né, questões raciais, de orientação sexual, de inclusão, são as temáticas que o laboratório tem pesquisado, tem problematizado, tá? E aqui nós estamos aqui no Blackboard, a Fabrícia falando, obrigada pela live, foi bem informativa, é um tema bem sensível, que deve ser falado. A Letícia falando que foi perfeita, a Daniela agradecendo pela sua resposta, suas dicas,
A Berliette é uma querida, amigona minha, perfeita, é muito bom compartilhar as informações, foi ótimo. A Denise também, que é outra aluna do mestrado, orientada minha, foi muito obrigada. A Regina falando, se pessoas podem aprender a odiar, a gente pode aprender a amar. É o Mandela falar isso, né? Com certeza. A Camila dizendo que a live foi maravilhosa, obrigada, todo sucesso do mundo. E aqui, a gente também falando, né? A Ame Pratas dizendo que deu essa dica de livro que você falou, né? A Helena Silva falou que gostou muito também. E a gente vai, Marina, agradecendo você. A Verônica falou que você é muito simpática, eu também achei. Muito simpática e muito, como é que fala? Você leva a gente, sabe, a escutar você da maneira, sabe, muito acurada, porque você realmente faz muito envolvente, tá? Então eu queria, em meu nome, em nome da Regina, agradecer a sua presença aqui na live, na nossa Instagram do LabGende. Que bom que a gente se segue. Estou copiando umas coisas suas lá. Põe mais coisas para eu copiar mais. E agradecer Com também. certeza. E agradecer também o pessoal que esteve aqui no Blackboard, né, comparecendo, aqui um número expressivo de pessoas. A Regina Rezende falando que foi excelente, obrigado pela oportunidade, eu agradeço a sua presença também. A Ianca, que é aluna da psicologia, obrigada pelo tema de hoje, maravilhoso. E a todos vocês da live que estiveram presentes, estão conosco. Boa noite, muito obrigada a todos. E convidando... Queria agradecer muito. Que na semana Queria que vem... agradecer demais vocês, a professora Regina, a Cléria, todo o pessoal que esteve aqui, que compartilhou também essas experiências, que compartilhou também esses comentários, essas perguntas. Eu acho que não tem coisa melhor do que a gente estabelecer essa troca. Eu acho que juntos somos mais fortes mesmo. A gente realmente, como a Regina falou, um assunto que não se esgota. Estou com vocês, se precisarem pode chamar que a gente volta, conversa mais sobre outras coisas. Vamos pensar nesse doutorado aí. Se Deus quiser. E só registrando aqui, um material muito bom, dá para conversar com diversas faixas etárias, é daquele livro, né? A Helena falou que gostou muito, a Gabriela falou, que mulher! Legal. Bom, é isso, gente. Mais uma vez, obrigada. Obrigada a todos que estiveram presentes. E dizer também que, deixar um convite para você também, tá, Marina? Semana que vem a gente vai ter também uma live que vai ser também muito interessante, certamente. 3 as redes sociais. Ai, meu Deus do céu. Olha só, são 3 vamos botar mulheres fogo nesse laboratório. 3 mulheres maravilhosas que vão, só já com inveja, né, Regina? Ela mandou kkkk, essa Regina ainda me paga. Vão falar sobre... São 3 mulheres fantásticas e 2 delas são líderes de... Uma trabalha no Complexo do Alemão, faz um trabalho super bacana com educação popular, né? E a outra, uma é professora, a outra é assistente social, pedagoga e também trabalha com liderança feminina com mulheres pretas. Mas desse jeito. Que demais, então, vale estarei aqui, muito, com certeza. Eu espero você. Gente, estarei boa aqui. noite para todos. Sigam muito obrigada, o Milita, Marina. sempre coloco lá as informações, as reflexões, me sigam lá na página. Fico muito feliz que vocês tenham gostado do conteúdo. Amém. Vai ter mais coisa boa pela frente, a gente vai aí compartilhando juntas. Beijão, Marina, muito obrigada. E boa noite a todos do Lab e muito boa noite a todos do Blackboard. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, gente.